deles. E nem o corpo havia sido encontrado em lugar nenhum. Então, era impossível eles comprovarem a teoria professada por eles, né, de que os discípulos ali tinham roubado o corpo de Jesus. Na verdade, era uma só, e era inquestionável. A ressurreição tinha ocorrido. Por isso, tantas preocupações ali para que Pedro não sumisse. Hoje, a gente encontra da mesma maneira pessoas como Herodes e aqueles líderes judeus que dizem que não acreditam em Deus. Mas, de uma forma estranha, eles são até precavidos em suas palavras e atitudes, porque lá no fundo ficam pensando que algo sobrenatural poderá acontecer. Interessante, pois o temor de Herodes se tornou realidade. Pedro, uma maneira poderosa. 3 horas da madrugada. O Novo Tempo está passando a mensagem por elas. A doutora Denise Lopes, né, comunicadora Denise Lopes, falando sobre a história de Pedro. Você tem se sentido perseguida por causa da tua fé? O tema era Rode, serva fiel. É sobre Rode, né? Lembra Rode? Rode é aquela serva, né, que estava lá em Jerusalém quando Pedro estava... Aquela menina, né? Que quando Pedro estava preso e a mando de Herodes, Pedro foi solto pelo anjo, lembra da história? Dessa história? Herodes já tinha matado, né? Tiago, irmão de João. E ele queria... Herodes, ele queria a atenção dos judeus, ele queria os créditos, né? Queria ser louvado, né? E acontece que, de repente, Deus mandou um anjo, tirou Pedro de lá, e quando Pedro já estava solto, os cristãos estavam reunidos numa casa orando em prol de Pedro, né, para que Pedro fosse solto. E Herodes e Pedro foi a essa casa onde os cristãos estavam, alguns cristãos estavam ali reunidos orando por ele. E Pedro bateu no portão lá, na porta, e a Rode foi atender, né? Aquela menina foi atender. Quando chegou lá, ela viu que era Pedro, né? E ela ficou toda entusiasmada, Pedro. E ela chamou os irmãos, olha, Pedro está ali, Pedro está lá na porta, no portão e tal. E eles pensavam, o que essa menina está falando, né? Pedro está preso. Não, Pedro está lá. E até que eles viram mesmo que Pedro estava lá realmente. E aí eles foram lá e atenderam Pedro. Pedro fez um sinal para eles ficarem em silêncio, ficarem quietos, né? E contou toda a história de como ele foi libertado pelo anjo à noite, né? Pedro estava preso em cadeias entre 2 soldados na cadeia, entendeu? Os soldados adormeceram, presos em cadeias de ferro, tá? Os soldados ficaram sonolentos e dormiram. O anjo foi lá, tirou as cadeias de Pedro, tipo arrebentou. Pedro saiu no meio dos soldados, dormindo, e ele foi andando pela prisão, as portas foram se abrindo. O anjo abriu todas as portas. Ele saiu no meio de todas as tropas de soldados e ninguém viu Pedro sair ele da cadeia. Ele foi solto pelo Senhor, por Deus, miraculosamente. Então, Deus está disposto a fazer grandes milagres em prol dos seus filhos, em prol do seu povo. Bom, a gente vai fazer hoje a leitura do livro Vida no Campo. Hoje é o 13º sábado, pessoal. Hoje é dia 28, sábado, 28, 29, 30... 30 vai ser segunda-feira, né? Então, hoje eu acho que é dia 28, sábado é dia 28, se não me engano. É isso mesmo. Deixa eu conferir, né? Sábado, é isso, sábado 29, tá? Hoje é sábado 29, é o 13º sábado, terminamos a lição, a última gravação sobre a lição, né? O amor e a justiça de Deus, já é hoje, né? O 13º sábado, e agora vem a nova lição, né? A nova lição é essa aqui, alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica, tá? Lição de escola sabatina adultos, guia de estudos, vai como é que é? Vai agora de
abril, maio e junho, tá? Vai até junho essa lição, são três meses que nós vamos estudar essa lição maravilhosa. E a oferta do 13º sábado são projetos, né, desse segundo trimestre de 2025, que vai beneficiar a divisão do Pacífico Sul-Asiático, né, que é ali aquela região da Tailândia, Singapura, né, Timor-Leste fala português no Timor-Leste, né, a Indonésia, Malásia, Vietnã, Camboja, Filipinas, Mianmar, Laos, né? São essas regiões do mundo aí. E a oferta do 13º sábado, os projetos é a construção da escola de ensino infantil no Seminário Adventista da União de Mianmar, né, em Myaungmya, lá no Mianmar. Myaungmya, no Mianmar. O segundo projeto era construção do Centro de Influência, Vida e Esperança em Yangon, também no Mianmar. O terceiro projeto é a construção da Clínica de Saúde em Brunei. E o quarto projeto é a Faculdade Adventista de Teologia de Papua, em Nabire, na Indonésia. Nabire, Indonésia. Faculdade Adventista de Teologia. Vai ajudar, então, esse dinheiro do 13º sábado, que vai ser em junho, né? Final de junho, vai para esses 4 projetos. Então, vamos fazer nossos projetos. Eu já vou dar o dinheiro desse trimestre, eu separei uma oferta, né? Para essas obras aqui, que foi desse trimestre passado, que está terminando hoje, que foi lá que vai para a divisão Pacífico Norte Asiático, né? Eu separei já os valores, né, que eu vou mandar para lá, tá? Na oferta. E aí eu vou separar também esse trimestre os valores que eu vou mandar para a divisão do Pacífico Sul Asiático. Então aqui são 2 vezes, né? Tem o Pacífico Norte Asiático, né? E agora vai para o Pacífico lá para baixo, né? Sul Asiático, né? Que é essa região que eu mostrei para vocês aí. Então o norte asiático era a Coreia do Sul, né? Japão, Taiwan, a Mongólia, né? Que faz parte do Pacífico Sul Asiático, Bangladesh, Nepal, Paquistão, né? Esse aí é o divisão Pacífico Norte Asiático, que a gente tá beneficiando esse trimestre. E agora vem para o Sul Asiático, aqui para baixo, né? Que é esses países que eu falei para você, Mianmar, Laos, Tailândia, Camboja, né? Filipinas, Brunei, Malásia, Singapura, Indonésia, Timor-Leste, etc. Né? Que vai ser a lição a partir agora desse sábado, né? Desse sábado mesmo começa, tá? E aí a gente vai estudar aqui, tá? Mas eu vou pedir para vocês mais uma vez, vai estar aqui nas descrições, aqui na legenda aqui embaixo, sobre você se tornar sócio, um membro colaborador do Conectado 7, tá bom? Então você pode ser membro colaborador do Conectado 7, nos ajudando aqui, gente. E quando você manda no Pix, aqui no meu Pix, tá na chave Pix, tá aí aqui no rodapé, o valor de R$20, nós vamos mandar para você o guia de estudos bíblicos, tá? O guia do estudo do Apocalipse, Revelações de Esperança, que nós estamos estudando aqui. Então você pode acompanhar conosco, né? E com esse guia, com esse material, você pode estudar com várias outras pessoas, tá? Ou com pessoas que você pode, a gente manda os guias para você, quantos guias você quiser, né? A gente pede R$20 por guia. Por quê? Porque a gente compra o guia, tá? E manda pelo Sedex para você, por qualquer parte do mundo, tá? De fala portuguesa, a gente manda para você, tá bom?
você tem um material então que você pode estudar a Bíblia, estudar o Apocalipse com as pessoas. Se você não se tornar sócio colaborador aqui com a gente, você pode entrar na Novo Tempo, né? New Time ou Nuevo Tiempo, né? Em espanhol, ou New Time em inglês, e pedir pela Hope, tá? Hope, ou Esperança, ou Esperança, tá? Pede para a Esperança e ela manda os guias e os estudos bíblicos e as várias outras revistas que você precisar para estudar a Bíblia com as pessoas, tá bom? Ok? Então entra na Novo Tempo, tá? NT Play, né, em português, NT Play em espanhol e NT Play em inglês, New Time, né? E você recebe esses guias, tá, para estudar a Bíblia, ok? O nosso estudo de hoje é sobre, a gente continua a leitura do livro Eventos Finais, em português, né, Eventos Finais, de Ellen G. White, tá? Publicado pela Casa Publicadora Brasileira. E aqui a gente vai falar sobre o capítulo 7. O capítulo 7 é sobre vida no campo, tá bom? Vida no campo. Então muita gente já chegou assim e falou, cara, eu vou largar tudo na cidade, vou vender tudo na cidade, vou comprar uma casa no campo e vou pro campo. Melhor coisa que você está fazendo na vida hoje em dia. Vai pro campo para trabalhar no campo, né? Para produzir lá, ser agricultor, agricultura familiar, né? Plantar, e aquilo que você plantar é daquilo que você vai comer, que você vai viver, que você vai negociar, né? Excelente decisão, tá bom? A melhor coisa que você faz é sair das grandes cidades. Nas cidades é bom morar, como nós moramos aqui, para evangelizar, para trabalhar com o evangelismo aqui. Mas se você quiser mais tranquilidade, mais paz, quiser ir para o campo, excelente decisão que você tomou, tá? A vida no campo. Eu, na minha impressão, assim, eu acho que eu já devia ter tomado essa decisão muito tempo atrás, quando eu era mais jovem, tipo, há 30 anos atrás. Porque se eu tivesse feito isso há 30 anos atrás, eu teria sido mais feliz e estar vivendo uma vida mais feliz ao lado da pessoa que eu amava, né? Na época, há 30 anos atrás. A pessoa que eu amava, né? Que eu amo, na verdade, ainda a gente não deixou de amar, mas passou, né? São coisas que acontecem na vida da gente que a gente não sabe por que acontece, mas acontece, né, gente? A gente não sabe explicar por quê. Acontece. Eu fui casado, era muito feliz com essa pessoa, tive uma filha linda com ela, minha filha, um presente de Deus na minha vida, e era uma pessoa maravilhosa, né? Mas passou. Eu não sei te explicar por quê. Tem que ter muitas sessões de terapia, né? Deixa eu pegar aqui uma água, um líquido que tá, a garganta já está começando a apertar. Isso. Então, passou, tá? Hoje essa pessoa já é casada, né, com outra pessoa, vive num outro estado do meu país. O meu país é muito grande, o Brasil é grande, né? Nosso Brasil é grande. E ela vive no outro estado, casou, vive outra vida. Outra vida. E eu vivo uma outra vida também. Aqui. Tô sozinho, fui casado depois, não deu certo. O casamento foi uma tristeza, uma lástima. Nunca devia ter casado com a pessoa que eu casei depois. Mas coisas da vida, né? As coisas acontecem. E a gente não sabe explicar, mas acontece, né? A gente toma as decisões no calor dos acontecimentos, no calor dos momentos, né? E é assim, né? Não tem, vou falar para você, não tem uma explicação. Por quê? Por quê? Porque acontece, tá? Bom. Vou procurar meu óculos ali que eu tava achando falta. Por quê? Então, por quê? Porque acontece, como eu tava falando, né?
É a vida, né? A vida. E houve muito sofrimento, lógico, né? Chorei muito. Chorei baldes e baldes de lágrimas, de águas, né? Mas sofri. Fui para um outro país, fui para os Estados Unidos para ver se parava de sofrer. Parei nada. O sofrimento foi maior nos Estados Unidos. Uma tentativa de reconstruir uma outra história, né? Mas só depressão, só sofrimento. E tudo isso veio depois que meu irmão foi baleado. Tipo, deram 2 tiros na cabeça do meu irmão mais novo. É como se tivessem dado 2 tiros na minha cabeça, entendeu? Tivessem me matado. Eu me coloquei no lugar dele e aquilo me causou toda uma dor por dentro, assim. Eu fiquei mais ou menos assim uns 5 anos de luto. Você sabe quando você fica de luto? Você já ficou de luto? É muito sofrimento. É um luto profundo, né? E eu tinha esse irmão, a gente brigava, lógico, todos os irmãos brigam, né? Mas na verdade você ama seu irmão de sangue. É como se fosse você, uma outra parte de você. E quando fizeram essa maldade com meu irmão, parece que eu interiorizei todas as tristezas que eu tinha, né? Todas as tristezas que existiam no planeta, no mundo, no sistema solar, sei lá. E sofri muito por tudo isso. E foi muito difícil para mim vencer toda essa situação naquela época. Até hoje isso me toca ainda, isso me marca muito. E quando eu lembro das coisas que aconteceram naquela época, eu ainda sofro. Entendeu? Então, para vocês entenderem que as coisas acontecem, muitas vezes não é porque você quer que aconteça. As coisas acontecem porque elas têm que acontecer. E a gente só vai entender isso, só vai compreender isso na eternidade, quando nós formos conversar com Deus, né? E aí Ele vai explicar para nós e a gente vai ver todo o pano de fundo do que realmente estava acontecendo e a gente não via, a gente não sabia quais os espíritos que estavam por trás de todos esses acontecimentos, entendeu? Então existe um mundo espiritual que nós não enxergamos, não vemos. E é por isso que nós temos que nos precaver com esse livro, a palavra de Deus. Com a palavra de Deus, gente, ó, a Bíblia Sagrada. Nós temos que estudar mais. A gente estuda, a gente tem um conhecimento raso da palavra de Deus. A tábula rasa, entendeu? E nós temos que estudar mais a Bíblia Sagrada. Muito mais, com profundidade. Examinai as Escrituras, disse Jesus. Porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então nós temos que examinar as Escrituras, nós temos que estudar mais as Escrituras, nós temos que nos ater mais à palavra de Deus. Nós estudamos a Bíblia, nós estudamos muito pouco a Bíblia, muito, muito, muito pouco. Nós temos que estudar muito mais, certo? E nos aprofundarmos mesmo, tá? Usando livros de apoio, concordâncias bíblicas, dicionários bíblicos, outros livros que nos ajudam a compreender melhor. Se possível, até estudarmos o grego, o hebraico, o aramaico, que são as línguas originais quando a Bíblia foi produzida, entendeu? Descobrir o verdadeiro nome do Senhor. Você sabe qual que é o verdadeiro nome de Jesus? Que a gente chama Jesus, Yeshua, Yahusha. Entende? Então, a gente usa o nome que deram para o nome romano que deram para ele, né? Mas na verdade é Yahusha, Yeshua, Yahusha. Entende? Então, tem muita coisa que o povo de Deus tem que estudar, tem que aprender sobre Deus, sobre o Criador, Elohim, Hashem, né? Sobre Ruach, que é o Espírito do Cristo. Quando fala Espírito Santo, está falando de quem? Está falando de uma terceira pessoa da Trindade? Ou só 2 pessoas da Trindade? O Pai e o Filho?
Então, é essas coisas que nós temos que nos aprimorar e aprendermos mais. Estudarmos mais. Nós estudamos muito pouco, quase nada. O nosso conhecimento a respeito da espiritualidade de Deus é uma tábua rasa. Nós temos que nos aprofundar, porque é conhecendo a verdade que a gente é libertado. É conhecendo verdadeiramente Deus e Cristo que nós somos libertados. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, diz a palavra de Deus. Certo? Então, a gente estuda muito pouco a palavra de Deus. A verdade é essa. E culpa disso somos nós, porque nós não temos uma liderança também que estuda com profundidade, ou que procura ensinar com profundidade. A nossa liderança é muito fraca. A liderança da igreja, tanto no Brasil quanto no mundo, é fraca, espiritualmente falando. Com exceção de uns e outros líderes, mas a verdade, a liderança como um todo está na média, não é excelente. E aí o povo, né, da igreja, que está abaixo dessa liderança, também estuda pouco. Por isso nós temos que estudar com mais profundidade, tá bom? Tem a lição aí, tem esses livros, temos que pegar os livros da casa da CPB e de outras editoras também, não é só da CPB, tá? Tem outras editoras também que publicam bons livros, ok? Tem Plenitude, tem Vida, tem outras. Não é só CPB, não. E estudarmos mais. A Sociedade Bíblica do Brasil tem muitas traduções maravilhosas da Bíblia, que nós temos que nos aprofundar também nessas versões, nessas traduções. Certo? Então nós temos que nos aprofundarmos. No estudo da palavra de Deus. Vamos lá então a vida no campo, tá? Eventos finais. Tá aqui. O que é o ideal? Qual que é o ideal divino para essa questão da vida dos cristãos atualmente? Então, a partir aqui da página 61, vai até a página 69, tá? Sobre vida no campo. Então, talvez a gente faz um pouquinho e depois a gente continua outro pouquinho no outro dia, tá bom? O primeiro subtema aqui do capítulo 7, Vida no Campo, é o ideal divino. Qual que é o ideal divino? Olha o que Ellen White escreveu. Embora tudo o que Deus criou fosse perfeito e belo, e nada parecesse estar faltando sobre a terra que Deus havia criado para tornar Adão e Eva felizes, ele lhes manifestou seu grande amor plantando um jardim especialmente para eles. Uma parte de seu tempo devia ser passada na alegre ocupação de cultivar o jardim, e outra parte em receber as visitas de anjos, ouvindo suas instruções. Então eles tinham uma escola. E quem eram os professores de Adão e Eva? Os anjos, que vinham instruí-los, ensiná-los nessa escola, né? De anjos, e esses anjos vinham visitar, e eles ouviam então suas instruções e em agradável meditação. Então havia uma escola no Éden, e os professores eram os anjos que vinham visitar Adão e Eva para instruí-los. Seu trabalho não era cansativo, ou seja, o trabalho de Adão e Eva não era cansativo, mas agradável e revigorante. Esse belo jardim devia ser o lar deles, sua residência especial. Quais foram então as condições escolhidas pelo Pai infinito para seu filho? Uma habitação isolada nas colinas da Galileia. Então Jesus também morava no campo, numa habitação isolada nas colinas da Galileia. Um lar mantido pelo trabalho honesto e respeitável. Vida de simplicidade. Luta diária com as dificuldades e provações. Desprendimento, economia e serviço paciente, feito com contentamento,
a hora de estudo junto à mãe, com o pergaminho das escrituras aberto, a tranquilidade do amanhecer ou do entardecer na área verde do vale, o sagrado ministério da natureza, o estudo da criação e da providência e a comunhão com Deus. Essas foram as condições e oportunidades dos primeiros anos da vida de Jesus. Jesus vivia no campo, num lugar tranquilo, onde passava o amanhecer, o entardecer e um relacionamento direto com a natureza, né? E as instruções do pergaminho onde Maria ensinava Jesus desde pequenininho, né? Sobre as coisas celestiais, sobre o mundo celestial. Então vivia no campo também. Adão e Eva também foram criados para viver no campo, certo? Longe das cidades. Deve-se sair das cidades. Ellen White escreveu isso aqui, tá? Deve-se sair das cidades o mais depressa possível e adquirir um pequeno pedaço de terra, onde seja possível ter um jardim em que os filhos vejam as flores crescerem e delas aprendam lições de simplicidade e pureza. Então Deus não está mais aconselhando morar em condomínio fechado na cidade, né? Deus está aconselhando você morar fora da cidade, no campo, e criar seus filhos lá. Entende? Saiam das cidades. É minha mensagem neste tempo. Estejam certos de que o apelo é para que o nosso povo fixe residência a quilômetros de distância das grandes cidades. Uma olhada para São Francisco, do modo como é hoje, falaria a nossa inteligência, mostrando-nos a necessidade de sair das cidades. Isso aqui ela falou lá nos Estados Unidos, né? São Francisco nos Estados Unidos. Isso ela aqui foi em 1906 que ela falou isso aí, tá? Que ela escreveu isso aqui. Olha, muito tempo, né, gente? Então, se naquela época já era para a gente viver nos campos, quanto mais hoje. O Senhor recomenda que seu povo fixe residência longe das cidades, pois a hora em que não se imagina, fogo e enxofre cairão do céu, fogo e enxofre cairão do céu sobre essas cidades. Do que ela está falando, gente? Ela está falando de fogo e enxofre que cairão do céu sobre as cidades. Bombas, né? Guerras, ataques contra as cidades, bomba atômica, etc. Do que ela está falando? Vamos prestar atenção. Sua punição, a punição de Deus contra as cidades, olha só. Sua punição será proporcional aos seus pecados. Sin City, né? Por isso que eu falo as cidades do pecado. São Francisco. Vamos dizer aqui para Mato Grosso, Cuiabá, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Olha, cidades do pecado. Quando uma cidade é destruída, nosso povo não deve considerar essa questão como algo sem importância e pensar que, se surgir uma ocasião favorável, poderão ser construídas casas nessa mesma cidade destruída. Nossa, ser construídas casas na cidade que foi destruída. Voltar para um lugar que foi destruído, eu acho que é burrice, né? Que todos os que desejam compreender o significado dessas coisas leiam o capítulo 11 de Apocalipse. Leamos cada um dos versos e aprendamos o que ainda está para ocorrer nas cidades. Leiamos também as cenas descritas no capítulo 18 do mesmo livro. Destruição das cidades. Deus vai destruir as grandes cidades. Vai acontecer. Pais e mães que possuem um pedaço de terra e um lar confortável são reis e rainhas. Então, se você puder ter um pedacinho de terra lá no campo, você é rei e rainha, você deve ir para lá. Aí eu digo assim, vocês lembram o que aconteceu recentemente lá na Califórnia, né? Que teve aquele incêndio que queimou todas as cidades ali. Aquelas cidades ao redor ali de Hollywood, mansões, clubes,
Mansões riquíssimas foram destruídas, gente, com o incêndio que teve lá na Califórnia, Los Angeles, ao redor ali, Hollywood, tá? Então aquilo lá é Deus dizendo, não é para morar nesses lugares, não é para o povo de Deus estar por aí. O povo de Deus deve sair das grandes cidades. E isso também vai acontecer aqui no Brasil. Não é só lá fora, vai acontecer aqui no Brasil também. Grandes cidades serão destruídas, tá? E aí a gente tem que ir para o campo, tem que morar no campo. Se você puder morar no campo, viver uma vida no campo, melhor ainda. Só que está acontecendo outro fenômeno aqui no Brasil, né? Recentemente nós tivemos vários incêndios florestais, né? No campo. Incêndios no Pantanal, teve incêndios na Amazônia, teve incêndios ao redor das cidades do interior de São Paulo, de outros estados, né? Goiás, tal. Incêndios. E agora, eu não sei se esses incêndios foram provocados. Na minha opinião, sim. Questões políticas dessas pessoas que vão para o campo, né? E aí revoltados, sei lá, eu acho. Né? Incêndios criminosos, queimadas criminosas. E não se provou nada ainda, porque é difícil você provar, né? Você não tem a polícia lá, você tem câmeras filmando essas pessoas que botam fogo na floresta, na mata, né? Eu sei que está acontecendo muitas coisas misteriosas para nós, mas Deus já tinha avisado o seu povo já há muito tempo atrás que isso iria acontecer, que essas coisas que estão acontecendo aconteceriam, né? E nesse livro aqui fala muito sobre isso, né? E tem acontecido sim. Alcançar as cidades por meio de postos avançados. Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos que deixar as cidades. Então essas associações não eram para ser construídas aqui na cidade, tá? Na verdade, as associações deviam ser construídas mais retiradas. Ok? Então são decisões que a liderança tomou, que eu falei, nós precisamos de líderes brilhantes. Nós temos poucos líderes brilhantes. Dá para contar nos dedos das mãos. A maioria são muito burros e tomam decisões muito burras. Aí falam que o Espírito Santo que inspirou. Não foi o Espírito Santo que inspirou. Foi a ambição, o desejo, a vaidade de seres humanos que fizeram essas obras aí desnecessárias, que deviam ser feitas no campo. Olha o que diz aqui. Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos que deixar as cidades. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo dos postos avançados, disse o mensageiro de Deus. Não serão advertidas as cidades? Sim. Não se deve colocar o povo de Deus nelas para morar, mas para visitá-las e para adverti-las do que está para sobrevir à terra. Durante anos me foi ministrada revelação especial a respeito do nosso dever de não centralizar nossa obra nas cidades. A agitação e confusão que enchem essas cidades, as condições nelas criadas pelos sindicatos trabalhistas e as greves se tornarão um grande obstáculo para a nossa obra. Isso aqui ela está falando lá dos Estados Unidos, tá? Os sindicatos, as greves lá nos Estados Unidos. Começou nos Estados Unidos, esse negócio de greve, né, de sindicatos, etc. Né? Isso já no século XVIII, né, para XIX e tal. Século XIX. Isso aqui ela escreveu em 1902, isso que eu acabei de ler para você. Quando a iniquidade predomina numa nação, sempre deve ser ouvida uma voz de advertência e orientação, como a voz de Ló se fez ouvir em Sodoma. Contudo, Ló poderia ter preservado de muitos males a família se não houvesse estabelecido seu lar naquela cidade pecaminosa e contaminada. Tudo quanto Ló e a família dele fizeram em Sodoma poderia ter sido feito mesmo se tivessem residido num lugar a certa distância da cidade. No momento, alguns serão obrigados a trabalhar em Chicago, que está falando de Chicago, lá nos Estados Unidos.
mas esses deveriam estar preparando centros de trabalho em distritos rurais, de onde deveriam sair para a obra da cidade, para a obra na cidade. O Senhor gostaria que seu povo olhasse em torno de si e adquirisse lugares humildes, não muito caros, como centros para o seu trabalho. E de tempos em tempos, lugares maiores virão ao seu conhecimento, os quais eles poderão comprar por preço surpreendentemente baixo. As bênçãos de um ambiente natural. Outra vez dizemos, saiam das cidades. Entre aspas, tá? Saiam das cidades. É uma advertência aí. Não considerem uma grande privação ter que ir para as colinas e montanhas, mas busquem esses retiros, onde possam estar sozinhos com Deus para aprender sua vontade e seu caminho. Insisto com o nosso povo para tornar o trabalho de sua vida procurar a espiritualidade. Cristo está para vir. Por esse motivo é que digo ao nosso povo, não considerem uma privação ser chamados a abandonar as cidades e se mudar para a zona rural. No campo, muitas bênçãos aguardam os que quiserem se apoderar delas, contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente seremos transformados à mesma imagem. O desenvolvimento do caráter no campo. Pais vão com a família para as cidades porque em sua fantasia pensam ser mais fácil ganhar o pão ali do que no campo. Os filhos, não tendo nada para fazer quando não estão na escola, obtêm a educação da rua. Das más relações adquirem hábitos nocivos e uma vida desregrada. Se os filhos forem enviados para escolas situadas na cidade, onde todo tipo de tentações está à espera para atraí-los e desmoralizá-los, a tarefa de edificar o caráter será 10 vezes mais árdua para os pais e os filhos. As cidades estão cheias de tentação. Devemos planejar nosso trabalho de tal maneira que conservemos nossos jovens o mais longe possível dessa contaminação. É tempo de nosso povo tirar suas famílias das cidades, levando-as para localidades mais retiradas. Do contrário, muitos dos jovens e também muitos de mais idade serão enredados e pegos pelo inimigo. Não há uma família em que tenha se beneficiado física, mental ou espiritualmente por residir na cidade. Fé, esperança, amor e felicidade podem muito mais ser alcançados em lugares afastados, onde haja campos, montanhas e árvores. Tiremos nossos filhos do cenário e dos sons da cidade, para longe do ruído de veículos, e sua mente se tornará mais saudável. Será mais fácil levar ao coração deles a verdade da palavra de Deus. Isso aqui foi escrito em 1905. Olha quanto isso foi verdade. E é verdade, né? Quantas pessoas se perderam, as famílias se perderam nas cidades. Quantos cristãos eram cristãos e depois que vieram para as cidades, ou foram morar nessas cidades, com a influência das escolas e tudo mais, e da vida agitada das cidades, se perderam na vida e se desligaram de Deus, se desligaram da profecia e hoje estão perdidos, né? Ou muitos morreram já perdidos porque se desligaram de Deus, vindo morar nas grandes cidades. Melhor saúde física no ambiente rural. Não é a vontade de Deus que seu povo fixe residência nas cidades, onde há constante agitação e confusão. Deveriam poupar os filhos dessas coisas, pois todo organismo é prejudicado pela correria, precipitação e barulho. Para muitos dos que residem nas cidades, sem ter um cantinho de relva verde em que pisar, que olham
ano após ano, para pátios imundos, becos estreitos, paredes e pavimentos de tijolo, e céus nublados de poeira e fumaça, se pudessem ser levados a alguma região agrícola, cercada de campinas verdes, matas, colinas e riachos, céu limpo e ar fresco e puro do campo, isso lhes pareceria quase um paraíso. O ambiente material da cidade constitui muitas vezes um perigo para a saúde. O constante risco de contato com doenças, o predomínio do ar poluído, água e alimento impuros, as habitações lotadas, obscuras e insalubres são alguns dos males enfrentados. Não era desígnio de Deus que o povo se aglomerasse nas cidades, se apertasse em edifícios e cortiços, favelas, cultivar o próprio mantimento. Aí ela fala sobre como cultivar o alimento, o mantimento. O Senhor deseja que seu povo se mude para o campo, onde poderá se estabelecer na terra, cultivar as próprias frutas e verduras, e onde os filhos poderão estar em contato direto com as obras de Deus na natureza. Minha mensagem é: tirem as famílias das cidades. Várias vezes o Senhor tem dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. É o que nós estamos vivendo hoje. Inflação galopante, comprar, vender, né? Pobreza do povo de Deus. Por que muita gente não está devolvendo dízimo nem oferta na igreja? Porque estão pobres. Isso que a liderança tem que entender. Pobreza, porque estão pobres. Devemos começar agora a atender às instruções que frequentemente nos têm sido dadas. Saiam das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e estarão livres da interferência dos inimigos. Várias vezes o Senhor tem dado instruções de que o nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. É o que nós estamos vendo, né? É o que está acontecendo. Eu falei aqui sobre dízimos e ofertas. Nem a pobreza deve nos tirar, né, de sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Temos que ser fiel no dízimo e nas ofertas, porque isso é uma questão de fidelidade com Deus, né? Não sejamos roubadores de Deus, temos que ser fiéis. Mas eu digo assim, o ganho pouco das pessoas que moram na cidade, está ganhando muito pouco. Pessoas estão vivendo em situação de extrema pobreza, muita gente que está na igreja. Então, o que tem que fazer, gente? Tem que ir meio para o campo, ter sua terrinha lá no campo, cultivar lá no campo. E até o excedente do que você cultiva, além de você se alimentar daquilo que você cultivar, você pode vender. Você vem para a cidade só para vender. Você vende nas feiras, as feiras são livres, feiras livres, né, para isso. E aproveita quando estiver aqui na cidade e prega o evangelho. Distribui folhetos, livros, né? Convida pessoas para isso. Aí uma vez por semana você pode vir, ou uma vez por quinzena vir para dar estudo bíblico para as pessoas. Ou então hoje, com a facilidade da tecnologia, o celular, faz grupos de WhatsApp, e nesses grupos você faz como nós fazemos aqui, cria um sistema de estudos, né? Um canal de estudos, como Conectados 7, e estuda a Bíblia com eles, como nós estamos fazendo aqui. Isso aqui é um canal de estudo, por isso que você tem que compartilhar esse canal de estudos. É um canal de estudos bíblicos, Conectados 7, de estudos da Palavra de Deus, certo? Entendeu? É um ministério isso aqui é um ministério. Você faz parte de uma família ministerial, onde nós estamos estudando juntos a Palavra de Deus, entendeu? Instituições fora das grandes cidades. Aqui ela fala dos colégios, né? Sejam designadas pessoas de são juízo, não para alardear suas intenções, mas para descobrir propriedades em distritos rurais, de fácil acesso às cidades, apropriadas para pequenas escolas de preparo para obreiros, e onde se possam também prover condições para tratamento
de enfermos e pessoas angustiadas que não conhecem a verdade. Procurem esses lugares justamente fora das grandes cidades, onde possam ser adquiridos edifícios apropriados, seja como doação por parte dos proprietários ou comprados por preço razoável com os donativos de nosso povo. Não levantem edifícios em cidades barulhentas. Eu não sei por que construir esses palacetes, né, que são as associações. Enquanto nós deveríamos estar preocupados em comprar a Mato Grosso e outras regiões propriedades e fazermos colégios, escolas, sanatórios, hospitais, tratamento de saúde e também lugares e centros de preparação para obreiros, enfermeiros, médicos, missionários, né? Pastores, líderes, administradores, etc, para preparar essas pessoas para pregar o Evangelho. Então a preocupação da obra devia ser muito mais comprar propriedades no campo e construir mais colégios em lugares afastados, rurais, né? Zonas rurais. E eu vi que está faltando na nossa igreja essa intenção mais forte, né? Nossa, enquanto instituição. Eu acho que nós temos poucos colégios, por exemplo. Nós tínhamos ter um colégio aqui no Mato Grosso do Sul. Nós devíamos ter um colégio assim, afastado, no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, no sul do Mato Grosso. Mais colégios em Rondônia, mais colégios no Tocantins, colégios em Goiás, nas partes rurais de Goiás, e assim vai. Em Roraima, né, no Amazonas, né? Eu já falei Rondônia, né? E assim por diante. Mais colégios na Amazônia. A Amazônia é um estado enorme. No Pará, né? Nos estados do Nordeste, são vários estados do Nordeste, né? Nos vários estados também do Sudeste, do Sul do país, quer dizer, está faltando mais empreendimentos. Eu acho que nós temos no Brasil poucos colégios preparatórios para obreiros. Por que nós temos poucos obreiros? Porque nós temos poucos colégios. Porque não foi dada verdadeira atenção a essas instruções aqui do Espírito de Profecia. Certo? Nós vamos parar por aqui hoje, e aí a gente vai prosseguir, tá? No próximo, sobre vida no campo. Vai falar sobre um colégio que existe ainda, né? Em Curambong, Nova Gales do Sul. Curambong fica na Austrália. Né? Nova Gales do Sul, também na Austrália. Aí ele vai falar sobre Huntsville, no Alabama, né, o colégio que foi construído lá. Barring Springs, no Michigan, onde fica a faculdade Andrews, né, Barring Springs. E ele vai falar de outros mais, tá bom? A gente vai ver na próxima continuidade aqui de Vida no Campo, capítulo 7 do livro Eventos Finais. A gente para por aqui, tá? Para ficar muito longo, muito cansativo, né? Mas aqui vai um recado para a liderança aqui do Brasil, né? Precisamos construir mais colégios no campo, para preparar mais obreiros. Está faltando obreiro? A seara é grande, né? Mas são poucos obreiros. Por quê? Porque não tem preparado os obreiros, não tem a preocupação de construir mais colégios. Temos que ter mais colégios, mais propriedades no campo para preparar obreiros. Principalmente médicos missionários. O Brasil precisa de médicos missionários. Agora que eles conseguiram abrir um colégio de medicina lá em São Paulo. Olha quantos anos demorou, né? Devia ter mais colégio de medicina, né? E teologia, enfermagem, enfermeira de saúde, no Brasil afora. Tá bom? Espero que esse aqui seja o primeiro de muitos para o avanço da obra de Deus. Cristo está perto de voltar. Paulo já dizia isso na época dele, quase 2000 anos atrás, tá? Mas se Cristo não voltar ainda, nós temos que trabalhar como se ele voltasse daqui a 100 anos, e estarmos preparados como se ele fosse voltar agora, hoje, né? É o conselho aqui do Espírito de Profecia, tá bom? Deus abençoe você. Até o próximo estudo aqui do livro Eventos Finais. Tchau. E nem o corpo havia sido encontrado em lugar nenhum. Então, era impossível eles comprovarem a teoria
professada por eles, né, de que os discípulos ali tinham roubado o corpo de Jesus. Na verdade era uma só, e era inquestionável a ressurreição que tinha ocorrido. Por isso, tantas preocupações ali para que Pedro não sumisse. Hoje, a gente encontra da mesma maneira pessoas como Herodes e aqueles líderes judeus que dizem que não acreditam em Deus. Mas, de uma forma estranha, eles são até precavidos em suas palavras e atitudes, porque lá no fundo ficam pensando que algo sobrenatural poderá acontecer. Interessante, pois o temor de Herodes se tornou realidade. Pedro, de maneira poderosa. 3 horas da madrugada. O Novo Tempo está passando a mensagem por elas. A doutora Denise Lopes, né, comunicadora Denise Lopes, falando sobre a história de Pedro. Você tem se sentido perseguido por causa da tua fé? O tema era Rode, serva fiel. É sobre Rode, né? Lembra Rode? Rode é aquela serva, né, que estava lá em Jerusalém quando Pedro estava... Aquela menina, né, que quando Pedro estava preso e amando de Herodes, Pedro foi solto pelo anjo, lembra da história? Dessa história? Herodes já tinha matado, né, Tiago, irmão de João, e ele queria, Herodes, ele queria a atenção dos judeus, ele queria os créditos, né, queria ser louvado, né, e acontece que, de repente, Deus mandou um anjo, tirou Pedro de lá, e quando Pedro já estava solto, os cristãos estavam reunidos numa casa orando em prol de Pedro, né, para que Pedro fosse solto, e Herodes e Pedro foi a essa casa onde os cristãos estavam, alguns cristãos estavam ali reunidos orando por ele, e Pedro bateu no portão lá, na porta, e a Rode foi atender, né? Aquela menina foi atender. Quando chegou lá, ela viu que era Pedro, né? E ela ficou toda entusiasmada, Pedro. E ela chamou os irmãos, olha, Pedro está ali, Pedro está lá na porta, no portão e tal. E eles pensavam, o que essa menina está falando, né? Pedro está preso. Não, Pedro está lá. E até que eles viram mesmo que Pedro estava lá realmente. E aí eles foram lá e atenderam Pedro. Pedro fez um sinal para eles ficarem em silêncio, ficarem quietos, né? E contou toda a história de como ele foi libertado pelo anjo à noite, né? Pedro estava preso em cadeias entre 2 soldados na cadeia, entendeu? Os soldados adormeceram, presos em cadeias de ferro, tá? Os soldados ficaram sonolentos e dormiram. O anjo foi lá, tirou as cadeias de Pedro, tipo arrebentou. Pedro saiu no meio dos soldados, dormindo, e ele foi andando pela prisão, as portas foram se abrindo. O anjo abriu todas as portas. Ele saiu no meio de todas as tropas de soldados, e ninguém viu Pedro sair ali da cadeia. Ele foi solto pelo Senhor, por Deus, miraculosamente. Então, Deus está disposto a fazer grandes milagres em prol dos seus filhos, em prol do seu povo. Bom, a gente vai fazer hoje a leitura do livro Vida no Campo. Hoje é o 13º sábado, pessoal. Hoje é dia 28, sábado, 28, 29, 30... 30 vai ser segunda-feira, né? Então, hoje eu acho que é dia 28, sábado é dia 28, se não me engano. É isso mesmo. Deixa eu conferir, né? Sábado, é isso, sábado 29, tá? Hoje é sábado 29, é o 13º sábado, terminamos a lição, a última gravação sobre a lição, né? O amor e a justiça de Deus, já é hoje, né? O 13º sábado, e agora vem a nova lição, né? A nova lição é essa aqui, alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica, tá? Lição de escola sabatina, adultos, guia de estudos, vai agora como é que é? Vai agora de abril, março, abril, maio e junho, tá? Vai até junho.
essa lição. São três meses que nós vamos estudar essa lição maravilhosa. E a oferta do 13º sábado são projetos, né, desse segundo trimestre de 2025, que vai beneficiar a divisão do Pacífico Sul-Asiático. A divisão do Pacífico Sul-Asiático, né, que é ali aquela região da Tailândia, Singapura, né, Timor-Leste. Timor-Leste fala português no Timor-Leste, né? A Indonésia, Malásia, Vietnã, Camboja, Filipinas, Mianmar, Laos, né? São essas regiões do mundo aí. E a oferta do 13º sábado, os projetos é a construção da escola de ensino infantil no Seminário Adventista da União de Mianmar, né, em Miaungmia, lá no Mianmar. Miaungmia, no Mianmar. O segundo projeto era construção do Centro de Influência, Vida e Esperança em Yangon, também no Mianmar. O terceiro projeto é a construção da Clínica de Saúde em Brunei. E o quarto projeto é a Faculdade Adventista de Teologia de Papua, em Nabire, na Indonésia. Nabire, Indonésia. Faculdade Adventista de Teologia. Vai ajudar, então, esse dinheiro do 13º sábado, que vai ser em junho, né? Final de junho, vai para esses 4 projetos. Então, vamos fazer nossos projetos. Eu já vou dar o dinheiro desse trimestre, eu separei uma oferta, né? Para essas obras aqui, que foi desse trimestre passado, que está terminando hoje, que foi lá que vai para a divisão Pacífico Norte Asiático, né? Eu separei já os valores, né, que eu vou mandar para lá, tá? Na oferta. E aí eu vou separar também esse trimestre os valores que eu vou mandar para a divisão do Pacífico Sul Asiático. Então aqui são 2 vezes, né? Tem o Pacífico Norte Asiático, né? E agora vai para o Pacífico lá para baixo, né? Sul Asiático, né? Que é essa região que eu mostrei para vocês aí. Então o norte asiático era a Coreia do Sul, né? Japão, Taiwan, a Mongólia, né? Que faz parte do Pacífico Sul Asiático, Bangladesh, Nepal, Paquistão, né? Esse aí é a divisão Pacífico Norte Asiático, que a gente tá beneficiando esse trimestre. E agora vem para o Sul Asiático, aqui para baixo, né? Que é esses países que eu falei para você: Mianmar, Laos, Tailândia, Camboja, né? Filipinas, Brunei, Malásia, Singapura, Indonésia, Timor-Leste, etc. Né? Que vai ser a lição a partir agora desse sábado, né? Desse sábado mesmo começa, tá? E aí a gente vai estudar aqui, tá? Mas eu vou pedir para vocês mais uma vez, vai estar aqui nas descrições, aqui na legenda aqui embaixo, sobre você se tornar sócio, um membro colaborador do Conectado 7, tá bom? Então você pode ser membro colaborador do Conectado 7, nos ajudando aqui, gente. E quando você manda no Pix, aqui no meu Pix, tá? Na chave Pix, tá aí aqui no rodapé, o valor de R$20, nós vamos mandar para você o guia de estudos bíblicos, tá? O guia do estudo do Apocalipse, Revelações de Esperança, que nós estamos estudando aqui. Então você pode acompanhar conosco, né? E com esse guia, com esse material, você pode estudar com várias outras pessoas, tá? Ou com pessoas que você pode, a gente manda os guias para você, quantos guias você quiser, né? A gente pede R$20 por guia. Por quê? Porque a gente compra o guia, tá? E manda pelo Sedex para você, por qualquer parte do mundo, tá? De fala portuguesa, a gente manda para você, tá bom? E
você tem um material então que você pode estudar a Bíblia, estudar o Apocalipse com as pessoas. Se você não se tornar sócio colaborador aqui com a gente, você pode entrar na Novo Tempo, né? New Time ou Nuevo Tiempo, né? Em espanhol, ou New Time em inglês, e pedir pela Hope, tá? Hope, ou Esperança, ou Esperança, tá? Pede para a Esperança e ela manda os guias e os estudos bíblicos e as várias outras revistas que você precisar para estudar a Bíblia com as pessoas, tá bom? Ok? Então entra na Novo Tempo, tá? NT Play, né, em português, NT Play em espanhol e NT Play em inglês, New Time, né? E você recebe esses guias, tá, para estudar a Bíblia, ok? O nosso estudo de hoje é sobre, a gente continua a leitura do livro Eventos Finais, em português, né, Eventos Finais, de Ellen G. White, tá? Publicado pela Casa Publicadora Brasileira. E aqui a gente vai falar sobre o capítulo 7. O capítulo 7 é sobre vida no campo, tá bom? Vida no campo. Então muita gente já chegou assim e falou, cara, eu vou largar tudo na cidade, vou vender tudo na cidade, vou comprar uma casa no campo e vou pro campo. Melhor coisa que você está fazendo na vida hoje em dia. Vai pro campo para trabalhar no campo, né? Para produzir lá, ser agricultor, agricultura familiar, né? Plantar, e aquilo que você plantar é daquilo que você vai comer, que você vai viver, que você vai negociar, né? Excelente decisão, tá bom? A melhor coisa que você faz é sair das grandes cidades. Nas cidades é bom morar, como nós moramos aqui, para evangelizar, para trabalhar com evangelismo aqui. Mas se você quiser mais tranquilidade, mais paz, quiser ir para o campo, excelente decisão que você tomou, tá? A vida no campo. Eu, na minha impressão, assim, eu acho que eu já devia ter tomado essa decisão muito tempo atrás, quando eu era mais jovem, tipo, há 30 anos atrás. Porque se eu tivesse feito isso há 30 anos atrás, eu teria sido mais feliz e estar vivendo uma vida mais feliz ao lado da pessoa que eu amava, né? Na época, há 30 anos atrás. A pessoa que eu amava, né? Que eu amo, na verdade, ainda a gente não deixou de amar, mas passou, né? São coisas que acontecem na vida da gente que a gente não sabe por que acontece, mas acontece, né, gente? A gente não sabe explicar por quê. Acontece. Eu fui casado, era muito feliz com essa pessoa, tive uma filha linda com ela, minha filha, um presente de Deus na minha vida, e era uma pessoa maravilhosa, né? Mas passou. Eu não sei te explicar por quê. Tem que ter muitas sessões de terapia, né? Deixa eu pegar aqui uma água, um líquido que tá, a garganta já está começando a apertar. Isso. Então, passou, tá? Hoje essa pessoa já é casada, né, com outra pessoa, vive no outro estado do meu país. O meu país é muito grande, o Brasil é grande, né? Nosso Brasil é grande. E ela vive no outro estado, casou, vive outra vida. Outra vida. E eu vivo uma outra vida também. Aqui. Tô sozinho, fui casado depois, não deu certo. O casamento foi uma tristeza, uma lástima. Nunca devia ter casado com a pessoa que eu casei depois. Mas coisas da vida, né? As coisas acontecem. E a gente não sabe explicar, mas acontece, né? A gente toma as decisões no calor dos acontecimentos, no calor dos momentos, né? E é assim, né? Não tem, vou falar para você, não tem uma explicação. Por quê? Por quê? Porque acontece, tá? Bom. Vou procurar meu óculos ali que eu tava achando falta. Por quê? Então, por quê? Porque acontece, como eu tava falando, né?
É a vida, né? A vida. E houve muito sofrimento, lógico, né? Chorei muito. Chorei baldes e baldes de lágrimas, de águas, né? Mas sofri. Fui para um outro país, fui para os Estados Unidos para ver se parava de sofrer. Parei nada. O sofrimento foi maior nos Estados Unidos. Uma tentativa de reconstruir uma outra história, né? Mas só depressão, só sofrimento. E tudo isso veio depois que meu irmão foi baleado. Tipo, deram 2 tiros na cabeça do meu irmão mais novo. É como se tivessem dado 2 tiros na minha cabeça, entendeu? Tivessem me matado. Eu me coloquei no lugar dele e aquilo me causou toda uma dor por dentro, assim. Eu fiquei mais ou menos assim uns 5 anos de luto. Você sabe quando você fica de luto? Você já ficou de luto? É muito sofrimento. É um luto profundo, né? E eu tinha esse irmão, a gente brigava, lógico, todos os irmãos brigam, né? Mas na verdade você ama seu irmão de sangue. É como se fosse você, uma outra parte de você. E quando fizeram essa maldade com meu irmão, parece que eu interiorizei todas as tristezas que eu tinha, né? Todas as tristezas que existiam no planeta, no mundo, no sistema solar, sei lá. E sofri muito por tudo isso. E foi muito difícil para mim vencer toda essa situação naquela época. Até hoje isso me toca ainda, isso me marca muito. E quando eu lembro das coisas que aconteceram naquela época, eu ainda sofro. Entendeu? Então, para vocês entenderem que as coisas acontecem, muitas vezes não é porque você quer que aconteça. As coisas acontecem porque elas têm que acontecer. E a gente só vai entender isso, só vai compreender isso na eternidade, quando nós formos conversar com Deus, né? E aí Ele vai explicar para nós e a gente vai ver todo o pano de fundo do que realmente estava acontecendo e a gente não via, a gente não sabia quais os espíritos que estavam por trás de todos esses acontecimentos, entendeu? Então existe um mundo espiritual que nós não enxergamos, não vemos. E é por isso que nós temos que nos precaver com esse livro, a palavra de Deus. Com a palavra de Deus, gente, ó, a Bíblia Sagrada. Nós temos que estudar mais. A gente estuda, a gente tem um conhecimento raso da palavra de Deus. A tábula rasa, entendeu? E nós temos que estudar mais a Bíblia Sagrada. Muito mais, com profundidade. Examinai as Escrituras, disse Jesus. Porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então nós temos que examinar as Escrituras, nós temos que estudar mais as Escrituras, nós temos que nos ater mais à palavra de Deus. Nós estudamos a Bíblia, nós estudamos muito pouco a Bíblia, muito, muito, muito pouco. Nós temos que estudar muito mais, certo? E nos aprofundarmos mesmo, tá? Usando livros de apoio, concordâncias bíblicas, dicionários bíblicos, outros livros que nos ajudam a compreender melhor. Se possível, até estudarmos o grego, o hebraico, o aramaico, que são as línguas originais quando a Bíblia foi produzida, entendeu? Descobrir o verdadeiro nome do Senhor. Você sabe qual que é o verdadeiro nome de Jesus? Que a gente chama Jesus, Yeshua, Yahusha. Entende? Então, a gente usa o nome que deram para o nome romano que deram para ele, né? Mas na verdade é Yahusha, Yeshua, Yahusha. Entende? Então, tem muita coisa que o povo de Deus tem que estudar, tem que aprender sobre Deus, sobre o Criador, Elohim, Hashem, né? Sobre Ruach, que é o Espírito do Cristo. Quando fala Espírito Santo, está falando de quem? Está falando de uma terceira pessoa da Trindade? Ou só 2 pessoas da Trindade? O Pai e o Filho?
Então, é essas coisas que nós temos que nos aprimorar e aprendermos mais. Estudarmos mais. Nós estudamos muito pouco, quase nada. O nosso conhecimento a respeito da espiritualidade de Deus é uma tábula rasa. Nós temos que nos aprofundar, porque é conhecendo a verdade que a gente é libertado. É conhecendo verdadeiramente Deus e Cristo que nós somos libertados. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, diz a palavra de Deus. Certo? Então, a gente estuda muito pouco a palavra de Deus. A verdade é essa. E a culpa disso somos nós, porque nós não temos uma liderança também que estuda com profundidade, ou que procura ensinar com profundidade. A nossa liderança é muito fraca. A liderança da igreja, tanto no Brasil quanto no mundo, é fraca, espiritualmente falando. Com exceção de uns e outros líderes, mas a verdade, a liderança como um todo está na média, não é excelente. E aí o povo, né, da igreja, que está abaixo dessa liderança, também estuda pouco. Por isso nós temos que estudar com mais profundidade, tá bom? Tem a lição aí, tem esses livros, temos que pegar os livros da casa da CPB e de outras editoras também, não é só da CPB, tá? Tem outras editoras também que publicam bons livros, ok? Tem Plenitude, tem Vida, tem outras. Não é só CPB, não. E estudarmos mais. A Sociedade Bíblica do Brasil tem muitas traduções maravilhosas da Bíblia, que nós temos que nos aprofundar também nessas versões, nessas traduções. Certo? Então nós temos que nos aprofundarmos. No estudo da palavra de Deus. Vamos lá então a vida no campo, tá? Eventos finais. Tá aqui. O que é o ideal? Qual que é o ideal divino para essa questão da vida dos cristãos atualmente? Então, a partir aqui da página 61, vai até a página 69, tá? Sobre vida no campo. Então, talvez a gente faz um pouquinho e depois a gente continua outro pouquinho no outro dia, tá bom? O primeiro subtema aqui do capítulo 7, Vida no Campo, é o ideal divino. Qual que é o ideal divino? Embora, olha o que Ellen White escreveu. Embora tudo o que Deus criou fosse perfeito e belo, e nada parecesse estar faltando sobre a terra que Deus havia criado para tornar Adão e Eva felizes, ele lhes manifestou seu grande amor plantando um jardim especialmente para eles. Uma parte de seu tempo devia ser passada na alegre ocupação de cultivar o jardim, e outra parte em receber as visitas de anjos, ouvindo suas instruções. Então eles tinham uma escola. E quem eram os professores de Adão e Eva? Os anjos, que vinham instruí-los, ensiná-los nessa escola, né? De anjos, e esses anjos vinham visitar, e eles ouviam então suas instruções e em agradável meditação. Então havia uma escola no Éden, e os professores eram os anjos que vinham visitar Adão e Eva para instruí-los. Seu trabalho não era cansativo, ou seja, o trabalho de Adão e Eva não era cansativo, mas agradável e revigorante. Esse belo jardim devia ser o lar deles, sua residência especial. Quais foram então as condições escolhidas pelo Pai infinito para seu filho? Uma habitação isolada nas colinas da Galileia. Então Jesus também morava no campo, numa habitação isolada nas colinas da Galileia. Um lar mantido pelo trabalho honesto e respeitável. Vida de simplicidade. Luta diária com as dificuldades e provações. Desprendimento, economia e serviço paciente, feito com contentamento,
a hora de estudo junto à mãe, com o pergaminho das escrituras aberto, a tranquilidade do amanhecer ou do entardecer na área verde do vale, o sagrado ministério da natureza, o estudo da criação e da providência e a comunhão com Deus. Essas foram as condições e oportunidades dos primeiros anos da vida de Jesus. Jesus vivia no campo, num lugar tranquilo, onde passava o amanhecer, o entardecer e um relacionamento direto com a natureza, né? E as instruções do pergaminho onde Maria ensinava Jesus desde pequenininho, né? Sobre as coisas celestiais, sobre o mundo celestial. Então vivia no campo também. Adão e Eva também foram criados para viver no campo, certo? Longe das cidades. Deve-se sair das cidades. Ellen White escreveu isso aqui, tá? Deve-se sair das cidades o mais depressa possível e adquirir um pequeno pedaço de terra, onde seja possível ter um jardim em que os filhos vejam as flores crescerem e delas aprendam lições de simplicidade e pureza. Então Deus não está mais aconselhando morar em condomínio fechado na cidade, né? Deus está aconselhando você morar fora da cidade, no campo, e criar seus filhos lá. Entende? Saiam das cidades. É minha mensagem neste tempo. Estejam certos de que o apelo é para que o nosso povo fixe residência a quilômetros de distância das grandes cidades. Uma olhada para São Francisco, do modo como é hoje, falaria a nossa inteligência, mostrando-nos a necessidade de sair das cidades. Isso aqui ela falou lá nos Estados Unidos, né? São Francisco nos Estados Unidos. Isso ela aqui foi em 1906 que ela falou isso aí, tá? Que ela escreveu isso aqui. Olha, muito tempo, né, gente? Então, se naquela época já era para a gente viver nos campos, quanto mais hoje. O Senhor recomenda que seu povo fixe residência longe das cidades, pois a hora em que não se imagina, fogo e enxofre cairão do céu, fogo e enxofre cairão do céu sobre essas cidades. Do que ela está falando, gente? Ela está falando de fogo e enxofre que cairão do céu sobre as cidades. Bombas, né? Guerras, ataques contra as cidades, bomba atômica, etc. Do que ela está falando? Vamos prestar atenção. Sua punição, a punição de Deus contra as cidades, olha só. Sua punição será proporcional aos seus pecados. Sin City, né? Por isso que eu falo as cidades do pecado. São Francisco. Vamos dizer aqui para Mato Grosso, Cuiabá, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Olha, cidades do pecado. Quando uma cidade é destruída, nosso povo não deve considerar essa questão como algo sem importância e pensar que, se surgir uma ocasião favorável, poderão ser construídas casas nessa mesma cidade destruída. Nossa, ser construídas casas na cidade que foi destruída. Voltar para um lugar que foi destruído, eu acho que é burrice, né? Que todos os que desejam compreender o significado dessas coisas leiam o capítulo 11 de Apocalipse. Leamos cada um dos versos e aprendamos o que ainda está para ocorrer nas cidades. Leiamos também as cenas descritas no capítulo 18 do mesmo livro. Destruição das cidades. Deus vai destruir as grandes cidades. Vai acontecer. Pais e mães que possuem um pedaço de terra e um lar confortável são reis e rainhas. Então, se você puder ter um pedacinho de terra lá no campo, você é rei e rainha, você deve ir para lá. Aí eu digo assim, vocês lembram o que aconteceu recentemente lá na Califórnia, né? Que teve aquele incêndio que queimou todas as cidades ali. Aquelas cidades ao redor ali de Hollywood, mansões, clubes,
Mansões riquíssimas foram destruídas, gente, com o incêndio que teve lá na Califórnia, Los Angeles, ao redor ali, Hollywood, tá? Então aquilo lá é Deus dizendo, não é para morar nesses lugares, não é para o povo de Deus estar por aí. O povo de Deus deve sair das grandes cidades. E isso também vai acontecer aqui no Brasil. Não é só lá fora, vai acontecer aqui no Brasil também. Grandes cidades serão destruídas, tá? E aí a gente tem que ir para o campo, tem que morar no campo. Se você puder morar no campo, viver uma vida no campo, melhor ainda. Só que está acontecendo outro fenômeno aqui no Brasil, né? Recentemente nós tivemos vários incêndios florestais, né? No campo. Incêndios no Pantanal, teve incêndios na Amazônia, teve incêndios ao redor das cidades do interior de São Paulo, de outros estados, né? Goiás, tal. Incêndios. Agora, eu não sei se esses incêndios foram provocados. Na minha opinião, sim. Questões políticas dessas pessoas que vão para o campo, né? E aí revoltados, sei lá, eu acho. Né? Incêndios criminosos, queimadas criminosas. E não se provou nada ainda, porque é difícil você provar, né? Você não tem a polícia lá, você tem câmeras filmando essas pessoas que botam fogo na floresta, na mata, né? Eu sei que está acontecendo muitas coisas misteriosas para nós, mas Deus já tinha avisado o seu povo já há muito tempo atrás que isso iria acontecer, que essas coisas que estão acontecendo aconteceriam, né? E nesse livro aqui fala muito sobre isso, né? E tem acontecido sim. Alcançar as cidades por meio de postos avançados. Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos que deixar as cidades. Então essas associações não eram para ser construídas aqui na cidade, tá? Na verdade, as associações deviam ser construídas mais retiradas. Ok? Então são decisões que a liderança tomou, que eu falei, nós precisamos de líderes brilhantes. Nós temos poucos líderes brilhantes. Dá para contar nos dedos das mãos. A maioria são muito burros e tomam decisões muito burras. Aí falam que o Espírito Santo que inspirou. Não foi o Espírito Santo que inspirou. Foi a ambição, o desejo, a vaidade de seres humanos que fizeram essas obras aí desnecessárias, que deviam ser feitas no campo. Olha o que diz aqui. Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos que deixar as cidades. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo dos postos avançados, disse o mensageiro de Deus. Não serão advertidas as cidades? Sim. Não se deve colocar o povo de Deus nelas para morar, mas para visitá-las e para adverti-las do que está para sobrevir à terra. Durante anos me foi ministrada revelação especial a respeito do nosso dever de não centralizar nossa obra nas cidades. A agitação e confusão que enchem essas cidades, as condições nelas criadas pelos sindicatos trabalhistas e as greves se tornarão um grande obstáculo para a nossa obra. Isso aqui ela está falando lá dos Estados Unidos, tá? Os sindicatos, as greves lá nos Estados Unidos. Começou nos Estados Unidos, esse negócio de greve, né, de sindicatos, etc. Né? Isso já no século XVIII, né, para XIX e tal. Século XIX. Isso aqui ela escreveu em 1902, isso que eu acabei de ler para você. Quando a iniquidade predomina numa nação, sempre deve ser ouvida uma voz de advertência e orientação, como a voz de Ló se fez ouvir em Sodoma. Contudo, Ló poderia ter preservado de muitos males a família se não houvesse estabelecido seu lar naquela cidade pecaminosa e contaminada. Tudo quanto Ló e a família dele fizeram em Sodoma poderia ter sido feito mesmo se tivessem residido num lugar a certa distância da cidade. No momento, alguns serão obrigados a trabalhar em Chicago, aqui está falando de Chicago, lá nos Estados Unidos.
mas esses deveriam estar preparando centros de trabalho em distritos rurais, de onde deveriam sair para a obra da cidade, para a obra na cidade. O Senhor gostaria que seu povo olhasse em torno de si e adquirisse lugares humildes, não muito caros, como centros para o seu trabalho. E de tempos em tempos, lugares maiores virão ao seu conhecimento, os quais eles poderão comprar por preço surpreendentemente baixo. As bênçãos de um ambiente natural. Outra vez dizemos, saiam das cidades. Entre aspas, tá? Saiam das cidades. É uma advertência aí. Não considerem uma grande privação ter que ir para as colinas e montanhas, mas busquem esses retiros, onde possam estar sozinhos com Deus para aprender sua vontade e seu caminho. Insisto com o nosso povo para tornar o trabalho de sua vida procurar a espiritualidade. Cristo está para vir. Por esse motivo é que digo ao nosso povo, não considerem uma privação ser chamados a abandonar as cidades e se mudar para a zona rural. No campo, muitas bênçãos aguardam os que quiserem se apoderar delas, contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente seremos transformados à mesma imagem. O desenvolvimento do caráter no campo. Pais vão com a família para as cidades porque em sua fantasia pensam ser mais fácil ganhar o pão ali do que no campo. Os filhos, não tendo nada para fazer quando não estão na escola, obtêm a educação da rua. Das más relações adquirem hábitos nocivos e uma vida desregrada. Se os filhos forem enviados para escolas situadas na cidade, onde todo tipo de tentações está à espera para atraí-los e desmoralizá-los, a tarefa de edificar o caráter será 10 vezes mais árdua para os pais e os filhos. As cidades estão cheias de tentação. Devemos planejar nosso trabalho de tal maneira que conservemos nossos jovens o mais longe possível dessa contaminação. É tempo de nosso povo tirar suas famílias das cidades, levando-as para localidades mais retiradas. Do contrário, muitos dos jovens e também muitos de mais idade serão enredados e pegos pelo inimigo. Não há uma família em que tenha se beneficiado física, mental ou espiritualmente por residir na cidade. Fé, esperança, amor e felicidade podem muito mais ser alcançados em lugares afastados, onde haja campos, montanhas e árvores. Tiremos nossos filhos do cenário e dos sons da cidade, para longe do ruído de veículos, e sua mente se tornará mais saudável. Será mais fácil levar ao coração deles a verdade da palavra de Deus. Isso aqui foi escrito em 1905. Olha quanto isso foi verdade. E é verdade, né? Quantas pessoas se perderam, as famílias se perderam nas cidades. Quantos cristãos eram cristãos e depois que vieram para as cidades, ou foram morar nessas cidades, com a influência das escolas e tudo mais, e da vida agitada das cidades, se perderam na vida e se desligaram de Deus, se desligaram da profecia e hoje estão perdidos, né? Ou muitos morreram já perdidos porque se desligaram de Deus, vindo morar nas grandes cidades. Melhor saúde física no ambiente rural. Não é a vontade de Deus que seu povo fixe residência nas cidades, onde há constante agitação e confusão. Deveriam poupar os filhos dessas coisas, pois todo organismo é prejudicado pela correria, precipitação e barulho. Para muitos dos que residem nas cidades, sem ter um cantinho de relva verde em que pisar, que olham
ano após ano, para pátios imundos, becos estreitos, paredes e pavimentos de tijolo, e céus nublados de poeira e fumaça, se pudessem ser levados a alguma região agrícola, cercada de campinas verdes, matas, colinas e riachos, céu limpo e ar fresco e puro do campo, isso lhes pareceria quase um paraíso. O ambiente material da cidade constitui muitas vezes um perigo para a saúde. O constante risco de contato com doenças, o predomínio do ar poluído, água e alimento impuros, as habitações lotadas, obscuras e insalubres são alguns dos males enfrentados. Não era desígnio de Deus que o povo se aglomerasse nas cidades, se apertasse em edifícios e cortiços, favelas, cultivar o próprio mantimento. Aí ela fala sobre como cultivar o alimento, o mantimento. O Senhor deseja que seu povo se mude para o campo, onde poderá se estabelecer na terra, cultivar as próprias frutas e verduras, e onde os filhos poderão estar em contato direto com as obras de Deus na natureza. Minha mensagem é: tirem as famílias das cidades. Várias vezes o Senhor tem dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. É o que nós estamos vivendo hoje. Inflação galopante, comprar, vender, né? Pobreza do povo de Deus. Por que muita gente não está devolvendo dízimo nem oferta na igreja? Porque estão pobres. Isso que a liderança tem que entender. Pobreza, porque estão pobres. Devemos começar agora a atender às instruções que frequentemente nos têm sido dadas. Saiam das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e estarão livres da interferência dos inimigos. Várias vezes o Senhor tem dado instruções de que o nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. É o que nós estamos vendo, né? É o que está acontecendo. Eu falei aqui sobre dízimos e ofertas. Nem a pobreza deve nos tirar, né, de sermos fiéis nos dízimos e ofertas. Temos que ser fiel no dízimo e nas ofertas, porque isso é uma questão de fidelidade com Deus, né? Não sejamos roubadores de Deus, temos que ser fiéis. Mas eu digo assim, o ganho pouco das pessoas que moram na cidade, está ganhando muito pouco. Pessoas estão vivendo em situação de extrema pobreza, muita gente que está na igreja. Então, o que tem que fazer, gente? Tem que ir mesmo para o campo, ter sua terrinha lá no campo, cultivar lá no campo. E até o excedente do que você cultiva, além de você se alimentar daquilo que você cultivar, você pode vender. Você vem para a cidade só para vender. Você vende nas feiras, as feiras são livres, feiras livres, né, para isso. E aproveita quando estiver aqui na cidade e prega o evangelho. Distribui folhetos, livros, né? Convida pessoas para isso. Aí uma vez por semana você pode vir, ou uma vez por quinzena vir para dar estudo bíblico para as pessoas. Então hoje, com a facilidade da tecnologia, o celular faz grupos de WhatsApp, e nesses grupos você faz como nós fazemos aqui, cria um sistema de estudos, né? Um canal de estudos, como Conectados 7, e estuda a Bíblia com eles, como nós estamos fazendo aqui. Isso aqui é um canal de estudo, por isso que você tem que compartilhar esse canal de estudos. É um canal de estudos bíblicos, Conectados 7, de estudos da Palavra de Deus, certo? Entendeu? É um ministério isso aqui é um ministério. Você faz parte de uma família ministerial, onde nós estamos estudando juntos a Palavra de Deus, entendeu? Instituições fora das grandes cidades. Aqui ela fala dos colégios, né? Sejam designadas pessoas de são juízo, não para alardear suas intenções, mas para descobrir propriedades em distritos rurais de fácil acesso às cidades, apropriadas para pequenas escolas de preparo para obreiros, e onde se possam também prover condições para tratamento
de enfermos e pessoas angustiadas que não conhecem a verdade. Procurem esses lugares justamente fora das grandes cidades, onde possam ser adquiridos edifícios apropriados, seja como doação por parte dos proprietários ou comprados por preço razoável com os donativos de nosso povo. Não levantem edifícios em cidades barulhentas. Eu não sei por que construir esses palacetes, né, que são as associações. Enquanto nós deveríamos estar preocupados em comprar a Mato Grosso e outras regiões propriedades e fazermos colégios, escolas, sanatórios, hospitais, tratamento de saúde e também lugares e centros de preparação para obreiros, enfermeiros, médicos, missionários, né? Pastores, líderes, administradores, etc, etc, para preparar essas pessoas para pregar o Evangelho. Então a preocupação da obra devia ser muito mais comprar propriedades no campo e construir mais colégios em lugares afastados, rurais, né? Zonas rurais. E eu vi que está faltando na nossa igreja essa intenção mais forte, né? Nossa, enquanto instituição. Eu acho que nós temos poucos colégios, por exemplo. Nós tínhamos ter um colégio aqui no Mato Grosso do Sul, nós devíamos ter um colégio assim, afastado, no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso do Sul, aqui no sul do Mato Grosso, mais colégios em Rondônia, mais colégios no Tocantins, colégios em Goiás, nas partes rurais de Goiás, e assim vai, em Roraima, né, no Amazonas, né, eu já falei Rondônia, né, e assim por diante. Mais colégios na Amazônia, a Amazônia é um estado enorme, no Pará, né, nos estados do Nordeste, são vários estados do Nordeste, né, nos vários estados também do Sudeste, do Sul do país, quer dizer, está faltando mais empreendimentos. Eu acho que nós temos no Brasil poucos colégios preparatórios para obreiros. Por que nós temos poucos obreiros? Porque nós temos poucos colégios. Porque não foi dada verdadeira atenção a essas instruções aqui do Espírito de Profecia. Certo? Nós vamos parar por aqui hoje, e aí a gente vai prosseguir, tá? No próximo, sobre vida no campo. Vai falar sobre um colégio que existe ainda, né, em Curambong, Nova Gales do Sul. Curambong fica na Austrália, né? Nova Gales do Sul, também na Austrália. Aí ele vai falar sobre Huntsville, no Alabama, né, o colégio que foi construído lá. Barring Springs, no Michigan, onde fica a faculdade Andrews, né, Barring Springs. E vai falar de outros mais, tá bom? A gente vai ver na próxima continuidade aqui de Vida no Campo, capítulo 7 do livro Eventos Finais. A gente para por aqui, tá? Para ficar muito longo, muito cansativo, né? Mas aqui vai um recado para a liderança aqui do Brasil, né? Precisamos construir mais colégios no campo, para preparar mais obreiros. Está faltando obreiro? A seara é grande, né? Mas são poucos obreiros. Por quê? Porque não tem preparado os obreiros, não tem a preocupação de construir mais colégios. Temos que ter mais colégios, mais propriedades no campo para preparar obreiros. Principalmente médicos missionários. O Brasil precisa de médicos missionários. Agora que eles conseguiram abrir um colégio de medicina lá em São Paulo. Olha quantos anos demorou, né? Devia ter mais colégio de medicina, né? E teologia, enfermagem, enfermeira de saúde, no Brasil afora, tá bom? Espero que esse aqui seja o primeiro de muitos para o avanço da obra de Deus. Cristo está perto de voltar. Paulo já dizia isso na época dele, quase 2000 anos atrás, tá? Mas se Cristo não voltar ainda, nós temos que trabalhar como se ele voltasse daqui a 100 anos, e estarmos preparados como se ele fosse voltar agora, hoje, né? É o conselho aqui do Espírito de Profecia, tá bom? Deus abençoe você. Até o próximo estudo aqui do livro Eventos Finais. Tchau.